espíritos com os quais nos ligamos pelos processos da evolução. Reflete antes de casar, reflete muito, mas antes de debandar, após assumir o compromisso. Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco. Mais uma lição, né? Que a cada noite nos vem, que possamos refletir e tomar nossas decisões, né? De acordo com o que nós vemos a cada dia. Então, vamos pedir ao nosso irmão Mendonça que possa fazer a prece inicial. Elevemos o nosso pensamento a Deus, ao nosso Mestre Jesus, buscando nesta hora as bênçãos, todos esses recursos dos amigos espirituais em nosso favor. Abençoa-nos, Senhor, e ilumina-nos para que possamos prosseguir neste nosso aprendizado, confiantes na paz, confiantes, Senhor, nos benefícios que oferimos em quantas circunstâncias. Que o Mestre Jesus, em especial, nos inspire nesta noite de aprendizado e de paz. Que Deus nos abençoe a todos nós. Então, todos hoje, quando adentraram a nossa casa, receberam uma fichazinha com número, né? Nós vamos fazer um sorteio e vamos fazer logo no início, para que são de distribuição de 2 livros, né? Que a nossa livraria está ofertando. Quem vai pedir? Boa noite a todos. Então, gostaria de pedir ao senhor Mendonça que dissesse o número 35. Pode vir. Este livro aqui é Diálogo e Recordações, de autoria do palestrante espírita e médium Carlos Alberto Braga, que vem nos prestigiar na Bienal do Livro, agora no final do mês. Tá? Então, que todos possam, né, nos prestigiar na Bienal. No Centro de Convenções. Certo? Então, gostaria de pedir a Vera para falar um número. Número 12. Tem alguém? Outro número, Vera. 16. Obrigada a você. Boa sorte. Isso. Obrigada. Então, a nossa expositora de hoje, né, a nossa irmã Delza, bastante conhecida de todos nós, que vem sempre aqui nos dar umas aulas, assim, para que a gente possa aprender mais o Espiritismo, possa amar mais o Espiritismo, né? Então, que Jesus lhe abençoe, Delza, e Delza vai falar sobre Paulo e Estevão, né? Então, que Jesus lhe abençoe. Boa noite. Podem dar boa noite. Boa noite. Que bom, né? Eu queria fazer de início um convite a vocês e que gostaria que vocês aceitassem esse convite.
O convite é muito simples. Eu queria que vocês enchessem o coração assim, de boa vontade, de disponibilidade, de alegria, olhasse para o vizinho de um lado, do outro e dissesse boa noite, como quem está desejando uma bem-aventurança. Que bom, né? Estávamos todos desejando, né, doar ao nosso vizinho esse tão singelo desejo de bem-aventurança, né? Que nós possamos levar para os nossos lares todas essas bênçãos que aqui brotaram dos nossos corações, para que todas as pessoas que lá estão as recebam no coração e na mente. Nós vamos conversar sobre este livro, Paulo e Estevão. É um livro que foi escrito, psicografado pelo Chico Xavier em 1941, mas só foi publicado em 1942, não é? Mas é um livro muito bonito, muito bom para que a gente leia. Eu mesma já li esse livro algumas vezes, acho que uma dezena, porque ele nos traz tanta esperança, tanta confiança. Ele aumenta tanto a nossa fé, que quando a gente lê, a cada vez, a gente se envolve, né, com os personagens e com a história do cristianismo primitivo. A gente percebe o quanto Jesus trouxe de amor, de beleza, de harmonia, o convite à vida que ele nos trouxe e que ainda estamos tão distantes, apesar desses 2016 anos. Mas é muito bonito. Então, eu vou falar um pouco para motivá-los a lê-lo, porque com certeza é um ótimo presente para a gente e para quem a gente quiser também presentear, principalmente nesse final de ano, que para muitas pessoas traz alguma tristeza em vez da alegria da chegada de Jesus. É um livro, ele foi escrito pelo Chico enquanto ele trabalhava na Fazenda Modelo, nos intervalos do almoço. Então, naqueles intervalos do almoço, ele se recolhia a uma saleta e ia psicografar. Mas foi uma psicografia muito produtiva e que trouxe ao Chico uma experiência transcendental, porque em vários momentos desse livro, Emmanuel trouxe para ele as cenas que ocorreram naquele período. Então, ao relatar, ao transmitir ao Chico o que ele ia psicografando, ele ia também, Chico, vivenciando aquelas cenas e a emoção era muito grande. Na realidade, o Paulo e Estevão, esse livro, esses são duas diferentes capas, ele nos traz também uma outra, de uma forma muito gostosa de ler, uma complementação do livro bíblico, o Atos dos Apóstolos e depois as Epístolas, não é? Ele acompanha a cronologia dos Atos dos Apóstolos com um diferencial. Ele parece que nos mostra um make-off do que aconteceu naquele período, né? Então nos mostra a vida de Estevão, que não é muito descrita em outros livros, nem mesmo na Bíblia. A circunstância, o contexto político, cultural, social daquela época. E isso faz com que a gente entenda melhor
algumas atitudes e alguns processos e circunstâncias do nascimento e da expansão do cristianismo. Uma coisa fica bem clara, pelo menos para mim, é que em todos os tempos, nós homens e mulheres, mesmo quando nos deparamos com experiências luminosas, mesmo quando estamos diante de uma possibilidade concreta de alargar o nosso conhecimento do ponto de vista espiritual, ainda assim, passadas as circunstâncias, muitas vezes também, não é? Nós voltamos a ser aqueles que éramos. E por isso é que é tão importante que a doutrina nos convida a todo instante à leitura, à reflexão e a vigiar e orar permanentemente. Paulo e Estevão, ele apresenta episódios históricos do cristianismo primitivo e o livro trata do período de 34 depois de Cristo a 67, que é quando Paulo desencarnou. Paulo não conheceu Jesus Cristo, né? Paulo só soube de Jesus Cristo depois da sua crucificação. Mais ou menos da mesma idade, dizem que a diferença é em torno de 9 anos, de 5 a 9 anos, mas Paulo não morava em Jerusalém, não conheceu, portanto, Jesus. Ele é grosso, né? Eu acho que eu trouxe um deles aqui. Trouxe. Ele é grossinho, não é? Mas é tão gostoso de ler. Ele tem 2 partes. Cada parte são 10 capítulos. Primeira parte, ele trata um pouco mais de Saulo até o caminho de Damasco, até a estrada de Damasco. É a primeira parte. A segunda parte já é Paulo, né? Porque é depois que ele encontrou Jesus até a sua decapitação. Pois bem, vamos conhecer um pouco primeiro essas 2 personagens. Personagem Estevão, que era Gesiel, né? Hoje é Santo Estevão, daí aparece inclusive com essa auréola, né? É auréola o nome? Halo, né, também. E Gesiel é assim descrito no livro, em capítulo de Corações Flagelados. Gesiel era um judeu helenista, nascido em Corinto, província de Acaia. Filho de Joshedeb, não sei se o nome é assim, e irmão de Abigail, a quem ele era muito ligado pelo amor, pela religiosidade e pela grandeza de sentimentos. Era um jovem trabalhador, muito ponderado e justo. Ele era descendente da tribo de Issacar. Estevão se revelou desde jovem destacado estudioso das Escrituras, apreciando em especial os ensinamentos de Isaías, que anunciavam a vinda de Jesus. Então, era um espírito já bastante, não é, evoluído e com um amor à família e à religião muito grande. Corinto, por sua vez, era uma cidade próspera, mas libertina e violenta, né? Corinto, ele tinha uma cultura greco-romana e era considerada, à época, a 3ª cidade mais importante. Nela havia o templo de Apolo e o templo de Afrodite. Apolo eram muitos os templos, né? E o que é que acontecia? A Afrodite, que era a deusa do amor, né? Ou Vênus, né? Para a Grécia, era aí ao redor do templo existiam as
sacerdotisas. E o que eram essas sacerdotisas? Eram prostitutas cultuais, né? Elas praticavam o sexo de uma forma como culto. Por outro lado, Apolo, ele era o deus também, né, da beleza, e a adoração a Apolo induzia ao homossexualismo. Então, por isso que a gente diz libertina e violenta. Por que violenta? Porque ela sofreu várias dominações e como era um empório, uma cidade que ligava o Ocidente ao Oriente, ela era muitas brigas, muitas confusões políticas e sociais. Isso era Corinto. E a gente ouve falar tanto, né, de Corinto, mas tem muita coisa sobre Corinto que é complicado até saber. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, que é o outro personagem, né, era de uma condição social muito boa. Seu pai era um importante empresário e a família gozava de muito prestígio. E por isso que Paulo tinha a cidadania romana, né? O Tarso estava dominado pelos romanos, Paulo tinha a cidadania romana. Ele conheceu, portanto, a cultura romana, grega, e era judeu. De modo que ele tinha um grande conhecimento e ele estava predestinado, já à época, né, a ser um grande sacerdote do Sinédrio Maior. Ele iria substituir Gamaliel. Mas quem era Paulo? Era um fariseu ferrenho. Lembram-se quando Jesus se refere por diversas vezes aos fariseus? Ele era um fariseu ferrenho como o pai, intransigente, inflexível em relação à lei de Moisés. Portanto, ele era um fariseu, com todos aqueles valores farisaicos que a gente já conhece da Bíblia. Ele é descrito, essas são descrições do livro, né, como orgulhoso, preconceituoso, determinado, capaz de conter os acessos, capaz de não conter ou incapaz de conter os acessos de fúria e de violência. E usava o verbo para demonstrar superioridade pessoal, tanto como filho de Tarso e de Israel, como por ser do povo, do chamado povo escolhido, que era os israelitas, né? Paulo era de tal forma destacado na política e na sociedade que ele tinha pretensões bastante de futuro. Ele tinha uma visão de futuro muito arraigada a Israel, né? ao seu povo. Então, ele queria, de fato, era dominar Roma e dominar Grécia, de forma a estabelecer a hegemonia de Israel. Talvez alguns historiadores acreditam que o problema dele com o cristianismo, né, era porque ele não tinha como perseguir essas suas metas se aparecesse alguém como Jesus, dito Messias, e, portanto, a lei de Moisés estaria superada para a visão dele. Isso é dito lá no livro, ele conversando com um amigo, o amigo Sadoc, e ele conversando quais as pretensões dele dali para frente. Como é que ele fala? É preciso não esquecer que Roma é poderosa e que Atenas é sábia, tornando-se indispensável acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo de Deus único. Precisamos, pois, dobrar os joelhos de gregos e romanos ante a lei de Moisés. Então, esse era o propósito de vida de Paulo.
claro que ele era tão fiel à lei de Moisés e tão conhecedor e tão fariseu que acreditava que realmente era a sua destinação difundir, né, a hegemonia de Israel. Então, Paulo, ele é considerado assim uma personalidade arrogante, orgulhosa, mas muito verdadeiro na sua fidelidade ao que acreditava, muito coerente com o que acreditava. Veja como ele se descreve em algumas passagens. Aí, em Carta aos Filipenses, como é que ele se diz? Eu sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Então, era um orgulho para ele, né? Essa ascendência dele. Quanto a Tarso, que era uma cidade muito desenvolvida, era uma cidade realmente muito especial, ele diz: eu sou um judeu de Tarso, na Cilícia, cidadão, pois, de uma urbe nada insignificante. Não é? Então, né? Como ele se colocava, né? Isso em Atos. Na epístola aos Gálatas, ele diz: avantajava-me no judaísmo a muitos estudantes de minha idade, porque ninguém era mais zeloso, entusiástico do que eu das tradições dos meus pais. Em outro momento, quando ele faz uma carta a Tito, já aí mais adiantado na idade, ele diz: veja como ele se descreve. Eu próprio fui outrora insensato, ingovernável, erradio, escravizado a várias paixões e prazeres, passando o tempo a consumir-me em amargos sentimentos, em ciúmes, soturna disposição e até ódio para com os demais. Vamos respirar? Né? Vamos respirar. Mas já no final da vida, ele escreve assim a Timóteo: sinto profunda gratidão a Cristo, Jesus, Senhor nosso, por haver me considerado suficientemente fidedigno para que me tomasse a seu serviço, a mim, que outrora fui seu caluniador, seu perseguidor e violento maltratador de seus rebanhos. Mas logrei sua misericórdia, por isso que agia inconscientemente e como o incréu que era. Né? Então, isso nos convida também a nos entendermos como somos, mas o que podemos fazer para evoluir, para nos tornarmos melhores. Esse autoconhecimento de Paulo, ao mesmo tempo, por isso que a gente escreveu ali, verdadeiro. A verdade, ele realmente era hebreu, era fariseu, era de Tarso, né? Era muito inteligente, mas na realidade tinha muito orgulho e muito preconceito na sua vida. Esse é o Império Romano naquela época, nos tempos de Cristo, né? Tudo isso que vocês veem lá, Espanha, Gália, vem aqui Itália, com a botinha da Itália, e vem aqui até Jerusalém, ali embaixo. É porque a gente não tem né? Aqui embaixo, olha, lá naquela pontinha, tá Judéia, está ali o Rio Nilo, aí o Mar Mediterrâneo. Então, tudo isso era Império Romano. E aqui é o mapa daquela região. Veja que aqui é Corinto, onde nasceu Gesiel, depois Estevão. Aqui é Tarso, onde nasceu o Paulo, né? Jerusalém.
aqui está tão pertinho, né? Damasco e lá Roma, lá em cima. Então, se a gente... Como? Pois é, né? Naquela época que não tinha carro, nem ônibus, nem avião, era no pezinho mesmo, uma região desértica, né? Quer dizer, árida, né? E em torno do mar Mediterrâneo. Aqui está Creta, está... Bom, esse é o mapa daquela época. Paremos aqui um pouco, porque eu gostaria que a gente se deliciasse um pouco com a própria história do livro. O livro inicia com a ida do pai de Gesiel e de Abigail ao mercado, lá em Corinto, e no caminho ele se depara com os centuriões e ele é muito achincalhado, vamos dizer assim. E ele se aborrece e os soldados fazem chincalhe com ele, ele volta para casa muito chateado, mas ouve dizer que o questor, que era o Licínio, ele tinha dito que quem tivesse muito aborrecimento, muita questão contra Roma, que fosse falar lá numa sessão. Ele vai. Abigail e Gesiel dizem que não vá, porque não está vendo, o Licínio era muito truculento, não era uma boa pessoa, já tinha expropriado as terras deles, eles só moravam numa chácarazinha, eles já não tinham. Pois bem, mas ele foi, teimoso, foi. Em lá chegando, ele não foi bem recebido e, ao contrário, recebeu uma pena de expropriação do resto que ele tinha. E ele voltou e ainda recebeu um castigo físico. Aí ele voltou com muito ódio, com muita ira, perdeu a cabeça, porque a paixão tira a razão, e aí tocou fogo e incendiou a propriedade do questor, que era vizinha a dele, porque algumas terras dele já eram da propriedade. Bom, esse incêndio alastrou-se, não se conseguiu contê-lo e eles foram presos, a família toda. O pai, Abigail e Gesiel. Quando eles foram presos, eles não perderam a fé. Como Gesiel gostava muito de Isaías, ele dizia: não, meu irmão, vamos rezar. Rezaram o salmo, o Senhor é meu pastor, e ficaram aguardando que as coisas se resolvessem. Qual nada. Quando veio a reunião, o homem lá, o velho, o idoso, o pai, ele foi levou muitas bastonadas, tem lá um número que eu não me lembro aqui agora, e Gesiel, com pena do pai, assumiu a culpa. Bom, então o questor o que é que fez? Disse: tá, você é culpado, pois você vai para as galés. Ir para as galés significava morrer lá, né? Porque ia remar até morrer. O pai morreu naquela ocasião e Abigail ficou sozinha. Esse é um momento muito bonito do livro, porque ela ora cantando uma música para o pai que estava à morte. Ela consegue sair, o questor libertou ela, tinha só 18 anos, e aí uma família a acolheu e levou-a para Jerusalém, uma família de judeus. E ela foi morar em Jope. Tem um dos capítulos chamado A Estrada de Jope. Pois bem, que é perto de Jerusalém. Gesiel foi para as galés. Lá mostrou-se quem era, uma pessoa, né, de bom coração. E aí entrou para viajar na galé Sérgio Paulo, que era uma pessoa de
política de renome que estava indo em nome do governo romano prestar um serviço. Mas ele fica doente, não descreve qual é a doença, ele fica empestado, né, cheio de úlceras, e Gesiel é quem é chamado lá do fundo das galés para cuidar dele, porque ninguém queria chegar pronto. Gesiel cuidou tão bem, com tanto carinho, que ele ficou bom. E muito grato a Gesiel. E Gesiel pegou a doença, contaminou-se, e aí iam jogá-lo ao mar quando esse Sérgio Paulo diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos colocá-lo num barquinho e soltá-lo para ver se o destino dele for bom, ele vai bater em algum lugar na terra. E assim fez. E ele foi bater, né, perto de Jerusalém, também perto de Jô, mas em Jerusalém. Lá ele um ladrão foi roubá-lo, o dinheirinho que o cara tinha dado, e ele foi, mas ainda com pena dele, levou para onde? Levou para a primeira casa cristã em Jerusalém, que era a casa de Pedro, que era chamada Casa dos Caminheiros, porque eles caminhavam, né? Lá ele foi cuidado e contou a Pedro a sua história, e Pedro contou a ele a vinda que o Messias já tinha vindo. E ele ficou, na mesma hora, ele ficou embevecido com a história do Messias, e Pedro diz a ele, olha, por prudência, você não deixa de ser Gesiel e passa a ser Estevão. Por isso que Estevão e Gesiel, não é, são a mesma pessoa. Ele se empodera mais ainda do conhecimento do Cristo e se torna um dos melhores e maiores pessoas dentro da casa, tanto de cuidar das pessoas como de fazer pregações. Bom, enquanto isso, Paulo, que era Saulo ainda, enamorou-se de Abigail, perto lá na casa de Job, e prometeu casamento a ela, um amor muito, muito bonito dos dois. As feministas reclamam de Paulo, né, porque dizem que Paulo era machista, mas tem umas descrições de Paulo a Abigail lindas, de muito respeito, de muita amorosidade à mulher. Pois bem, e prometeu a ela o casamento, e era louca para encontrar o irmão. Ao mesmo tempo, ele encontra-se com um amigo, e o amigo conta da casa do caminho, da casa onde os caminheiros pregavam em nome de que o Messias teria vindo, e que aí conta, né, que era uma pessoa do povo e que tinha morrido entre os dois ladrões, e por aí vai. E ele ficou irado, colérico mesmo, como ele era, né? Que era, não é possível, e combina com esse amigo para ir assistir aí lá na casa do caminho e ver o que é que esse povo estava falando de Moisés. Ele não era insuportável que falasse contra Moisés em Jerusalém. Muito bem. Aí ele vai assistir. Quando lá chega, quem está pregando é Estevão, né? E aí ele vê ao redor só pessoas muito pobres, doentes, e ele já faz o seu escárnio, né? Como é que, né, esse povo com muita raiva. Só que Estevão, quando começa a pregar, faz uma pregação linda, vale a pena a gente ler no livro. A gente parece que está lá ouvindo Estevão. E 3 coisinhas que eu peguei para a gente ver. Estevão diz: o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana, com a solução do amor que redime todos os seres.
e purifica todos os pecados. Então, a proposta de amor de Jesus estava muito clara na pregação de Estevão, diferente, não é, da lei de Moisés, que era a lei de talião, olho por olho, dente por dente. E aí já foi irando mais ainda Paulo. E Estevão continua: o evangelho é o tesouro do mundo. Imaginem dizer aquilo, não é, a Paulo, na época a Saulo, naquele momento. Em outro momento ele diz: Moisés foi a porta, o Cristo é a chave. Pronto. Foi o bastante para Paulo, não é, se levantar, começar a dizer que ele era blasfemo, que ele era um caluniador. E Estevão continua e diz: Moisés é o condutor, Cristo o Salvador. Pronto. Fechou-se o tempo, não é? E Paulo, então, chamou de blasfemo, quis discutir com ele. Estevão não quis discutir, não entrou na de Paulo, manteve-se sereno, calmo e doce. E Paulo saiu de lá furioso, dizendo que iria denunciá-lo ao Sinédrio. E assim fez. Denunciou Estevão ao Sinédrio. No outro dia vieram prendê-lo e levaram Estevão, Pedro e parece-me que Filipe. Levaram 3 que estavam lá. Pois bem, e aí Estevão foi chamado para falar no Sinédrio, que era prerrogativa da lei, né? E ele dá um lindíssimo testemunho de fé. Mas esse testemunho, obviamente, essa imagem eu achei muito interessante, porque é da internet, né? Porque está, né, rodeado de pessoas muito, né, iradas. E ele diz: o Moisés é a justiça pela revelação, mas o Cristo é o amor vivo e permanente. Gente, dizer isso a gente aqui agora já dá um impacto. Imagine dizer isso lá em Jerusalém, no Sinédrio. Não é? É revolucionário. Não é? Mas ele continua e diz: para Deus, Israel significa a humanidade inteira. Pronto. Não é? Acabou. Não é? Paulo, que queria a hegemonia de Israel, acabou, né? Como é que isso é blasfêmia, isso é calúnia. E Paulo, então, se exacerba e esmurra Estevão aí no Sinédrio e começa a sair sangue. Ele espera que Estevão reaja para poder ele sair, né? Ele era um homem forte, quer dizer, um homem musculoso, mas aí Estevão permanece sereno, permanece iluminado e diz: a paz diverge da violência, tanto quanto a força do Cristo diverge da vossa. De novos cristãos, porque tinha uma maior liberdade para ter essas pessoas. No caminho, Paulo vai refletindo sobre esse Cristo como o seu perseguidor, Cristo o perseguindo. E ele vai, no caminho, refletindo sobre as circunstâncias dele com Estevão, com Gamaliel, com Abigail e agora Ananias. E aí vai na estrada de Damasco. Esse é um momento singular, porque ele vai fazendo essa reflexão, portanto, se autoanalisando, né? Se encontrando em si esse nosso Deus interior, né? E aí ele cai do cavalo, vê uma luz muito grande, cai do cavalo e ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? Ele fica e diz: quem sois vós, Senhor? E ele responde: eu sou Jesus.
E ele, nesse momento, é um momento, a gente chega a se arrepiar, né? É um momento tão bonito, porque Paulo, que sabia quem era, que sabia o propósito dele, nesse momento ele não para pedir perdão, nem para dizer, ai meu Deus, eu como é, ou não, ele se coloca inteiramente à disposição de Jesus e diz, Senhor, que quereis que eu faça? E aí eu me pergunto, quantas vezes a gente é convidado por Jesus e quantas vezes a gente não diz, que quereis que eu faça, mas a gente diz, faz isso por mim, né? Eu peço, faz isso por mim, me dá saúde, me dá dinheiro, me dá que meus filhos fiquem bens, não é verdade? Porque não, a estrada de Damasco não foi só para Paulo, é para nós todos, a todo momento, Jesus nos convidando. E aí Jesus responde, levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Pois bem, Paulo vai para Damasco e quem fica lá 3 dias, com muita reflexão, chora muito na pousada onde ele está, batem a porta, quem é? Ananias. Ele cego, que ficou lá, né, no deserto. Quem é Ananias? Ele abre a porta e Ananias vai e tira as escamas dos olhos dele. E aí se abraçam e choram muito. E Paulo recebe os escritos de Jesus da mão de Ananias e continua totalmente, não é, absolvido pela figura de Jesus. Mas Paulo era Paulo como nós somos nós, não é? Mesmo com tudo isso, o que é que vem à cabeça dele? Olha, eu o que sou, com tudo que eu represento, vou pregar na sinagoga, vou dizer dessa minha experiência e com isso todo mundo vai, né, agora entender Jesus. E vai. E é escorraçado, é tido como louco, né? É tido, perdeu a razão, como é que ele desse jeito, e é perseguido e tem que fugir de Damasco, não é? O livro descreve, e ele vai para o deserto e passa 3 anos no deserto, aprendendo a tecelagem, meditando sobre Jesus. 3 anos depois ele volta para Jerusalém, vai se apresentar lá a Pedro, conta a Pedro a sua história e diz que vai à sinagoga pregar. Então, mesmo com todos os 3 anos de reflexão, ele continua, né, achando que vai pregar na sinagoga. E, novamente, ele é taxado de louco e escorraçado da sinagoga. Então, Pedro o aconselha a ir para Tarso. Quando ele chega em Tarso, o pai dele não quer saber dele. A família encontra o pai, encontra a irmã, não quer saber dele. Ele ficou louco. Ele sai e agora ele vai viver da tecelagem. E vai, então, decidido, fica totalmente decidido a levar Jesus até os confins do mundo. Aos gentios, que eram todos os que não eram judeus, e aos judeus. E aí, essa gravura traz todas as viagens, as 4 viagens que ele fez, e que não foram viagens de jatinho, não é? Foram viagens, né, com muito sofrimento. Em cada lugar que ele parava, ele sofria fisicamente, ele era apedrejado muitas vezes, ele estava quase à morte e era ajudado pelos amigos. E ele faz as 4 viagens, até que a última é essa, que ele vem até Roma. Ele
ele vai à Grécia. Quando ele chega na Grécia, certo que a Grécia, homens cultos, homens filósofos, iam entendê-lo, não entenderam. E ele ficou extremamente frustrado. Orgulho ferido ainda, né? Como é que esses gregos não... E ele falava muito bem, ele tinha uma argumentação muito boa, mas ele não foi entendido na Grécia. E ele voltou assim, muito triste, sem saber o que fazer mesmo. E uma noite ele sonha com Abigail e pergunta a Abigail: que fazer para adquirir a compreensão perfeita dos desígnios de Cristo? E a resposta de Abigail é só essa: ama. Ama. Mas ele ainda continua: como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Abigail responde: trabalha. Ele continua ainda e pergunta: que providências adotar contra o desânimo destruidor? Abigail então responde: espera. Por fim, ele pergunta: como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Abigail responde: perdoa. E esse se tornou o programa de vida dele, o lema de Abigail: amar, trabalhar, esperar e perdoar. E assim ele seguiu nos trazendo o Evangelho de Jesus. E esse é o mesmo mapa anterior. Todas essas setinhas vermelhas foram os núcleos cristãos que ele foi, implantando. Não eram grandes igrejas, a época é sinônimo de reunião. Então, nas casas das pessoas, nos lugares, ele ia implantando as primeiras igrejas com aquelas mesmas condições de ajuda aos necessitados, aos doentes e a divulgação do Evangelho. Quando ele já estava com muitas dessas igrejas, ele sentiu uma preocupação muito grande, porque chegavam muitas demandas dessas igrejas das pessoas que brigavam entre si, das pessoas que ainda estavam com o judaísmo arraigado e queria fazer uma adaptação do como terminamos tendo, atualmente no o nosso catolicismo, por exemplo, é uma religião judaico-cristã, e que a gente ainda tem os atavismos desse sincretismo. Pois bem, então ele, como manter a unidade, como manter a fortaleza, a essência da doutrina de Jesus? Então, ele sonha e depois Jesus aparece a ele e diz: não temas. Prossegue ensinando a verdade e não te calas, porque estou contigo. Não te atormentes com as necessidades do serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente ao mesmo tempo, mas é possível a todos satisfazerem simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. E aí surgem as cartas de Paulo, as epístolas de Paulo. Registram-se cerca de 14 epístolas. Nunca Paulo escreveu sozinho. Jesus também diz a ele que Estevão estará sempre com ele para a elaboração dessas cartas, e mesmo quando ele está na prisão, ele continua, ele faz as cartas aquelas núcleos cristãos que ele fundou. Pois bem,
Enfim, há um diálogo dele com Barnabé, no capítulo 4 da segunda parte, que ele diz o seguinte: poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Dá para parar e começar uma nova conversa somente com essa fala de Paulo a Barnabé, não é verdade? Mas que a gente leve para casa, né? Que a gente saiba como é importante a gente entender que o nosso processo aqui não é um processo de mágica. Como Paulo, nós também temos os nossos defeitos, as nossas más qualidades, mas temos também, como Paulo, o Espírito Divino em nós. Temos as nossas missões, cada um de nós. Podem não ser lições tão grandiosas como a de Paulo, não é? Mas com certeza são extremamente grandiosas na nossa família, na nossa sociedade, aqui no centro, onde estivermos, nós temos com certeza a nossa missão. É importante que a gente se lembre que nunca, nunca nós estamos sozinhos. A cada vez que Paulo ficava triste, ficava, né, com dificuldades de seguir adiante, ele era claramente ajudado e se sentia fortalecido. Imagine nós, que muitas vezes, por exemplo, deixamos de vir aqui para uma oração, ou deixamos de fazer uma oração em casa, porque quando a gente acorda já está em cima da hora, não é? No entanto, Paulo enfrentou tudo aquilo para poder chegar a todos nós daquele momento em diante. Então, que esta lição fique conosco. E o meu desejo para todos nós é que a gente aumente a nossa fé, como disse o Paulo. Senhor, Senhor, aumentai a minha fé. Ora, se Paulo precisava pedir para que fosse aumentada a sua fé, como eu preciso ler mais e mais Paulo e Estevão, para que a minha fé seja mais e mais consolidada. E a gente se lembrar que Jesus está permanentemente nos convidando. Vinde a mim e sereis consolado. Vinde a mim, crianças, deixai que essas crianças venham a mim. Criancinhas que ainda somos, criancinhas ainda encarnadas neste plano para aprender, aprender e aprender. Que a gente possa, em todos os nossos momentos, dizer: Jesus, estou indo. Jesus, estou indo. Me aguarde e continue a me convidar, que eu vou chegar junto de ti e receber esse abraço de bênçãos, de amor, de afeto e de carinho. Que assim seja com todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Delza. E eu vendo Delza falar, né, sobre Paulo, sobre as igrejas fundadas por Paulo, eu lembro que quando estive na Capadócia, eu visitei uma das igrejas fundadas por Paulo. Que não é bem igreja, são núcleos, né? Numa caverna, tem uma igreja de São Filipe que foi fundada por Paulo. Né? Como a gente visitou outras casas de Maria e tudo, então são emoções que a gente tem, né? E lembranças que a gente guarda das viagens que a gente faz. Então, que possamos ler Paulo, né? Ele tem muito a nos ensinar. Vamos pedir a nossa irmã Vera. Só um momento.
O Leones quer dar um aviso aqui a respeito da divulgação. Boa noite a todos. Estou sendo um médium aqui do nosso querido Márcio Eduardo. Ele está avisando que ele é muito tímido. Ele pediu para que eu avisasse que na sexta-feira essa palestra vai estar disponível na Rede Brasil Espírita na internet. Nós aproveitamos também para lembrar da livraria, da nossa livraria, que é uma dádiva divina colocada nas nossas mãos de uma forma tão amorosa. Aproveitemos todo esse tesouro que aí está disponível para a nossa iluminação interior. A gente quem gosta de ler, na verdade, não gosta nem de entrar na livraria, não é, Denise? Porque a vontade é de levar tudo. Nós lembramos aqui rapidamente que a Bienal está se instalando este mês, a partir do dia 7, e que a nossa livraria estará também lá instalada. A livraria Emmanuel está lá também com os seus livros em 20 de novembro. De 20 a 29 de novembro, no Centro de Convenções. Aqui todo mundo faz propaganda. Mas vamos à nossa prece, e Vera vai fazer a nossa prece final. Então vamos fechar os nossos olhos para, de olhos fechados, poder permanecer nesse ambiente de harmonia. Depois de escutar a história de Paulo, podemos entender que mudança e transformação é possível. Paulo, então, fica para nós, na noite de hoje, como um exemplo de que podemos nos transformar também. E esse é o nosso objetivo aqui, buscar conhecimento, refletir sobre o conhecimento e pedir a Deus força para pôr em prática o resultado do que se aprende e do que se reflete. Então, vamos visualizar a imagem do Mestre Jesus, esse ser que inspira tanto amor, tanta luz. Visualizando o Mestre Jesus, vamos seguir ainda o exemplo da primeira proposta da noite de hoje, que foi olhar no olho do irmão e contemplar, desejando boa noite. Então vamos nos aproximar dessa figura do Mestre Jesus. Olhar bem para esse semblante que nos inspira amor e agradecer. Agradecer pelo dia de hoje, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, agradecer pela família que temos, pelo que somos, agradecer pelo nosso trabalho, pelo nosso sofrimento que tem nos lapidado, nos levado à reflexão e a possíveis mudanças. E pedir a Deus
esse Pai Santo de misericórdia, que derrame sobre nós bênçãos de amor e de paz, e que esse amor e essa paz nós possamos difundi-los e possamos levar conosco hoje para os nossos lares, para todos que estão no nosso entorno. E desejar firmemente que o nosso processo de mudança seja permanente. Então, Deus Pai, nós te pedimos as tuas bênçãos e te pedimos que fique conosco hoje e sempre. Que a Mãe Maria nos abençoe, nos proteja e nos envolva com esse amor de mãe. Que assim seja. Então, agradecemos a presença de todos e vamos pedir o seguinte, que as crianças possam primeiro tomar passe, porque a maioria dessas crianças, elas estão vindo de Marechal. E elas vão ter que voltar, né? Fica mais distante. Então, que as crianças venham logo, tomam passe e depois os adultos tomam, né? E que Jesus permaneça em nosso coração, hoje e sempre. Que assim seja.